Vamos continuar. Vamos agora ouvir Laira dos Santos Inácio, mãe fundadora do Instituto Analu. Laira, 10 minutos, não vai tocar campainha, mas nós estamos aqui para te ajudar. Se precisar expandir um pouquinho, fique à vontade. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo à senadora pelo convite, e a sensibilidade de abrir esse espaço de diálogo, e também agradeço à Comissão de Direitos Humanos do Senado por promover essa audiência pública tão importante para dar visibilidade às pessoas que convivem com doenças raras no Brasil. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de pedir algo simples, que todos olhem para essas imagens. Todos foram embora. Todos. Essas são crianças brasileiras. Crianças que tiveram sonhos, famílias, histórias, mas que perderam suas vidas para doenças graves e raras. Crianças que não tiveram a chance de crescer. Essas fotos não estão aqui para causar choque. Elas estão aqui para lembrar que por trás de cada política pública existem vidas reais. Quando falamos de doenças raras, muitas pessoas imaginam algo distante, mas o número mostra outra realidade. Hoje existem mais de 7 mil doenças raras identificadas no mundo e aproximadamente 13 milhões de brasileiros vivem com alguma doença rara. Cerca de 75% desses pacientes são crianças. Muitas dessas crianças enfrentam uma realidade extremamente dura. Estudos mostram que 30% das crianças com doenças raras morrem antes dos 5 anos de idade. E um dos grandes desafios ainda é o diagnóstico. Em média, uma família pode levar anos até descobrir qual doença a criança realmente tem. Anos de consultas, anos de exames, anos de incerteza. E quando estamos falando de doenças graves, tempo é vida. Cada mês sem diagnóstico pode significar avanço da doença. Cada atraso no tratamento pode significar perda de chance. Uma parte importante das doenças raras também está dentro da oncologia pediátrica. Existem cânceres infantis que, além de graves, também são considerados raros. E, nesses casos, o desafio é ainda maior, porque estamos falando de doenças agressivas que muitas vezes evoluem rapidamente e que exigem diagnóstico e tratamento especializados. No mundo, o câncer infantil representa cerca de 1 a 3% de todos os cânceres, mas ele continua sendo uma das principais causas de morte por doença entre crianças e adolescentes. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 8 mil novos casos de câncer infantil surgem todos os anos. E dentro desse cenário, existem tumores ainda mais raros. Tumores que muitas vezes nem são reconhecidos rapidamente. Um exemplo é o neuroblastoma. O neuroblastoma é um câncer raro que atinge principalmente bebês e crianças pequenas. Ele se desenvolve no sistema nervoso simpático e, em muitos casos, já é diagnosticado em estágio avançado. Quando falamos de doenças raras, também estamos falando dessas crianças. Crianças que enfrentam diagnósticos complexos, tratamentos longos e famílias que precisam lidar com uma realidade que quase ninguém conhece. Por isso, discutir doenças raras também significa discutir câncer infantil raro.
significa discutir tempo de diagnóstico, significa discutir acesso a centros especializados e significa discutir vida ou morte. Porque para muitas dessas crianças, cada mês faz diferença. Cada atraso custa oportunidades e cada oportunidade perdida pode custar uma vida. Eu sei disso não apenas pelos números. Eu sei disso porque vivi essa realidade. Minha filha se chamava Ana Júlia. Pode colocar outro vídeo, por favor. E quando uma criança recebe um diagnóstico grave, a vida da família muda completamente. A infância passa a acontecer dentro de hospitais. A rotina passa a ser feita de exames, laudos, tratamentos, e os pais passam a viver com um medo constante, o medo de não chegar a tempo. Famílias que convivem com doenças raras enfrentam desafios enormes. Muitas precisam viajar longas distâncias para encontrar especialistas. Outras enfrentam demora para acesso a exames ou tratamentos. E muitas vivem a angústia de saber que cada dia sem atendimento adequado pode significar piora da doença. Por trás de cada diagnóstico raro, existe uma família inteira lutando. Mães que passam noites em hospitais, pais que reorganizam toda a vida para acompanhar tratamentos, irmãos que crescem vendo a infância acontecer entre corredores hospitalares. O Brasil possui um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, e o SUS representa esperança para milhões de pessoas. Mas quando estamos falando de doenças raras, ainda existem desafios importantes. Precisamos avançar em 3 pontos fundamentais: diagnóstico precoce, acesso a especialistas e tratamentos e cuidado integral às famílias. Porque quando uma criança tem uma doença rara, não é apenas o paciente que precisa de cuidado, é toda a família. Depois que eu perdi minha filha, eu precisei encontrar uma forma de transformar a dor em missão. Foi por isso que nasceu o Instituto Ana Jú, um instituto criado para acolher famílias, levar informação e lutar por políticas públicas que garantam dignidade para essas crianças. Mas o trabalho de uma instituição não é o suficiente. Essa luta precisa ser coletiva, ela precisa ser institucional, ela precisa ser prioridade. E hoje eu estou aqui não apenas para contar uma história. Estou aqui para lembrar que por trás de cada número existem vidas. Crianças que precisam de diagnóstico, crianças que precisam de tratamento, crianças que precisam de oportunidade para viver. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Quando falamos de doenças raras, muitas vezes falamos de estatísticas. Falamos de números, falamos de protocolos, mas nenhuma estatística mostra o silêncio de um quarto de hospital durante a madrugada. Nenhum número consegue explicar o olhar de uma mãe esperando o exame que pode mudar o destino do seu filho. Nenhum relatório traduz o que é segurar a mão de uma criança enquanto ela luta para viver. Hoje, eu não estou aqui apenas como mãe. Eu estou aqui como representante de muitas famílias que todos os dias enfrentam essa realidade em silêncio. Famílias que lutam por diagnóstico, famílias que lutam por tratamento, famílias que lutam simplesmente pela chance de ver seus filhos crescerem. E quando falamos de doenças raras, estamos falando exatamente disso, de chance de viver. Que essas imagens que vimos no início dessa audiência não sejam apenas lembranças, que elas sejam um compromisso de avançarmos no cuidado das pessoas que convivem com doenças raras no Brasil. Porque nenhuma criança deveria perder a chance de viver por falta de acesso à saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Laira. Só diz para a gente onde fica a sede do Instituto. Fica aqui em Brasília, em Taguatinga Sul. A gente está lutando aí mais ou menos, depois que a Ana Júlia faleceu, né? Eu abri o Instituto e é o que está me dando força para continuar a vida, né, sem ela.